vamos continuar aí com a o nosso, com a nossa conversa sobre isolamento térmico e as tubulações aquecidas. O isolamento térmico, toda vez que a gente colocar alguma energia ou tirar alguma energia que fique abaixo da temperatura ambiente, a gente não quer desperdiçar esse contexto, esse trabalho. Quer conservar o máximo possível e entregar essa energia ao que quer que seja, ao processo que se quiser, fazendo da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Então, para isso, a gente acaba isolando termicamente para que nossa energia não seja dispersada para o meio ambiente. E aí, a gente tem o trabalho com isolamento térmico em cima da conservação de energia, do controle de temperatura e da proteção pessoal, caso a nossa superfície esteja muito mais quente. Então, além da gente ter esses trabalhos na, com caldeiras, né, com fornos, etc., isso acontece muito de eu estar entregando energia ou retirando energia nos reatores químicos, onde a gente tem ou uma reação exotérmica ou endotérmica, onde eu preciso esquentar ou esfriar essa situação. Esse daqui é um exemplo do que a gente já teve num projeto SALP, o projeto de São José dos Campos, agora recentemente para maio. E a gente tem vários tipos de reatores, né? Reatores com camisa, reatores com serpentina, meia cana, quer dizer, eu corto um tubo e envolvo o reator com esse tubo, e, e serpentinas internas ao reator, como que aconteceu provavelmente no projeto aí de fusão de enxofre. Outras situações é a gente está com um tanque de armazenamento e tem que armazenar um produto que ele é difícil ou muito viscoso se ele estiver na temperatura ambiente. Então, eu mantenho esse tanque levemente aquecido, né, com serpentinas no fundo dele, para eu conseguir ter uma boa fluidez no escoamento. Existem vários tipos de serpentina, redondinha, para tanque horizontal, serpentina super bodosa, e os tanques de armazenamento podem ser muito grandes, como esse que a gente está vendo aí na figura, né? Onde eu possa ter até 2 ou 3 serpentinas dentro dele. E daí para frente é o escoamento, que era o que a gente discutiu na nossa reunião passada, né? Quer dizer, eu tenho que escoar essa situação. Se eu deixar só no isolamento térmico, o que vai acontecer? Eu vou perder calor, né? Porque, de alguma forma, vai sair uma quantidade de calor para o meio ambiente. Eu vou perder isso, né? Porque eu vou estar numa temperatura maior do que a do meio ambiente, e daí para frente eu vou acabar fazendo com que eu vou acabar perdendo essa energia, ou pegando energia do lado de fora, né? Se eu tiver, por exemplo, aquecendo a minha casa e não querer que o frio externo roube o calor do meu interior, né? Então, aí, no caso, eu tenho que comandar essa temperatura, eu tenho que proceder com esse escoamento, e aí eu uso algumas situações diferentes, ou um traço elétrico, ou um traço a vapor, ou o tubo encamisado que a gente conversou na reunião passada. E a ideia aqui, então, é manter exatamente a temperatura que eu tenho para o meu escoamento. Tá certo? Eu não quero só conservar a energia, eu quero que ela se mantenha, porque a minha janela de trabalho de temperatura é muito estreita. Então, esse foi a nossa conversa anterior, né? Tenho essas três situações diferentes, né? E no estado da arte, eu tenho um sistema de monitoramento, que é uma espécie de big data de um supervisório para identificação de ameaça. Quer dizer, em vez de eu ter simplesmente essas três possibilidades, eu ainda vou contar com uma quarta, que é o aquecimento por indução
eletromagnética. Quer dizer, eu coloco um campo magnético e aqueço a chapa, o metal da tubulação. Isso vai embora, né? Isso vai embora e eu arrumo tudo. Eu consigo ver o que está acontecendo com vazão, com temperatura, com fluidez. Eu vou pondo sensores nisso tudo e uma fibra ótica vai me levar para um supervisório e aí eu vou poder ver até se eu estou perdendo proteção catódica, se eu estou tendo uma falha estrutural, o que quer que seja. Isso daí, por exemplo, o gasoduto Bolívia-Brasil tem, né? Acredito que esse da Crimeia não, da Ucrânia, entre a Rússia e a Alemanha também tenha, né? Mas não o aquecimento em si. O aquecimento em si parece ser alguma tecnologia nova. Eu não vivenciei, não participei de nada disso, mas essas duas empresas que eu deixei um link aqui, eles estão fazendo um fluidoduto de enxofre, 75 quilômetros, 74 quilômetros, mais ou menos, né? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nisso, é uma, esse é o estado da arte do aquecimento de tubo e isolamento, né? Isso daqui também precisa ser isolado, certo? Porque eu estou aquecendo o tubo e se eu não colocar o isolamento térmico, eu vou estar jogando mais calor para a atmosfera do que para dentro do tubo. E aí vamos falar sobre entrar mesmo no isolamento térmico, né? O isolamento térmico ele é um trabalho de econômico, né? Quer dizer, quanto que eu gasto de energia à medida que eu vou aumentando a espessura do isolamento? Essa é a minha linha azul. Quanto que eu gasto de energia se eu for, se eu for, se eu for, perdão, custo da instalação é a linha laranja, né? Quer dizer, à medida que o meu isolamento aumenta de espessura, aumenta o custo para a instalação dele. E quanto que eu gasto de energia? A linha azul. Quer dizer, quanto maior a espessura, menos eu gasto de energia. E tem um valor mínimo, que é essa curva cinza. Esse é o equacionamento, né? Mas todo mundo que fornece isolamento térmico tem uma carta de recomendação. Quer dizer, se vocês forem usar lã de rocha, perlita, se forem usar isopor, se forem usar fibra de vidro, o que vocês forem usar, o cara lá já tem uma espessura recomendada para usar e que ele diz que é a econômica, né? E o cliente também tem uma carta. Estou me referindo ao fato, como o Kleber citou da vez passada, né? Nós estamos com uma empresa nova, fazendo uma nova situação e eu quero criar uma especificação totalmente nova. Então, aí eu vou trabalhar especificamente um tipo de produto, né? Um tipo de isolamento, seja lã de rocha, fibra, ou seja lá o que for, silicato de cálcio, seja lá o que for, eu vou fazer. Tem todo tipo de isolamento, hein? Tem isolamento de origem animal, vegetal, mineral, tem pena de ganso, tá certo? Tem pena de pato, tem lã de ovelha, tem de tudo, né? Inclusive, né, tem até vicunha que cobre vocês quando vocês estão com frio, né? Ou a nós, né, quando estamos com frio. Na aplicação do isolamento térmico, o que a gente tem é essas camadas aqui, né? Quer dizer, eu tenho o tubo, propriamente dito, né? Tenho o isolamento térmico, depois tem uma barreira de vapor e depois tem uma chapa de acabamento que vai me proteger o isolamento térmico. Normalmente é uma chapa de aço inoxidável ou de alumínio. Aqui são os detalhes de aplicação, né? Os detalhes de aplicação, que o cara faz o isolamento, por exemplo, numa certa espessura. Quer dizer, ele faz ou tubo bipartido, ou ele faz uma manta, mas ele faz uma espessura de 25 milímetros. E se a gente quiser uma espessura de 50, aí ele pula de 50 de múltiplos de 25, né? Múltiplos de 1 polegada. Então, ele vai pondo uma sobre a outra e vai criando a espessura que a gente quer. Por exemplo, 50 milímetros, eu teria duas de 25. 75 milímetros são três. Aí eu amarro, né, cada uma delas, eu tenho que amarrar
esse isolamento no tubo para que ele fique imóvel, né? Então, eu tenho a tubulação, tenho a primeira camada, amarro com arame, aí eu passo a segunda camada, amarro com arame, aí depois eu ponho a minha barreira de vapor, né? Que normalmente que pode ser até um filme de poliéster, né? Para não deixar entrar umidade lá, e vou fazer a proteção para que não chova em cima e para que ele resista a pequenos impactos, tipo um tropeção, tipo uma batida de uma caixa de ferramenta e etc., com uma chapa de, de revestimento, né? Em aço inoxidável e etc. Nesse caso, eu tenho que fazer uma junção delas, né? Tá vendo? Eu tenho que encaixar umas na outra, tanto na axial como radialmente. No, no, no radial, bom, em ambos os casos, né? Eu vou acabar passando um selante, que é o nosso uma cola, né? Ou me está fugindo o nome dele, que a gente usa muito para selar isso aí. Enfim, um selante para esse para esse para essa situação. E prendo tudo isso com parafusos, né? Tá certo? Então eu acabo pondo uns parafusinhos ou rebites, né? Em toda a situação. E esses detalhes de aplicação, tá certo? Não é responsabilidade muita do projetista. Eu acho que a gente, como projetista, pode interferir em tudo, né? Mas toda vez que a gente dá palpite é um complicante, né? Porque o cara que aplica ele vai saber muito mais das suas dificuldades, né, do que nós. Então, todo esse detalhamento de aplicação, né, normalmente é o fornecedor ou o aplicador do isolamento, né? Quando eu digo fornecedor do isolamento, por exemplo, que tem a Dow Química faz um isolamento, mas ela não aplica, né? Mas a IBAR faz o isolamento, mas ela não aplica. Mas o que eu quero dizer é, o fornecedor do isolamento é aquele cara que vai fazer a aplicação do isolamento na nossa tubulação, né? E aí eu tenho, sabe, quais são os materiais que eu tenho, né? Eu tenho lã de rocha, fibra, silicato. Esses são os três mais comuns para isolamento quente. Para isolamento frio, espuma de poliuretano, né? Perlita, são os mais comuns para o isolamento a frio. E o resto, né? Quer dizer, o resto que não é resto, que é também muita coisa, né? Porque eu tenho chapa de acabamento, barreira de vapor, o suporte do revestimento, a proteção contra a corrosão, a tela para segurar isso tudo, arames, né? Até fireproofing, se for o caso, né? Tudo isso daí são, são elementos em que eu acabo que farão parte do nosso isolamento térmico, né? Que eles estão normalmente especificados em um documento chamado Especificação de Isolamento Térmico, mas a gente passa desapercebido achando que eles nem existem, né? A gente acaba trabalhando, né, só com o tipo do material isolante, né? E esses isolantes estão disponíveis são tubos bipartidos, que é onde eu junto duas metades, né? Pode ser em manta, pode ser em placa, pode ser em tijolo, pode ser, sabe, cimento refratário para pôr numa curva, compostos injetáveis, né? Do tipo, sabe, o revestimento da nossa geladeira, né? O isolamento, aquela espuma expandida, né? E eles podem ser em segmentos e podem ter até formatos especiais, dependendo do que nós estamos isolando, né? Se é uma superfície muito diferente. Aqui eu fiz uma avaliação qualitativa de materiais, né? Peguei três materiais, os mais comuns: lã de rocha, fibra de vidro e silicato de cálcio. E aí falei assim, olha, se eu tiver que fazer uma avaliação qualitativa de materiais, né? Porque não é quantitativa, depois que eu escolher o material, eu vou calcular qual é a minha espessura mais conveniente para fazer o isolamento, certo? Então, mas quais deles eu vou eu vou escolher? Lã de rocha, fibra, silicato, né? Por exemplo, né? E aí eu achei que esses valores, né, essas qualidades deveriam ser comparadas, né? Segurança, condutibilidade,
inflamabilidade, vida útil, resistência, o custo, a reciclagem e a energia incorporada. Então, e eu não ponderei o olhar, por exemplo, do nosso cliente, né? Então, isso sempre, nosso cliente tem a especificação já, está pronta, que não vai nunca fazer isso. Mas no caso de ser uma coisa nova, né? De ser uma situação nova, ou se a gente tiver uma preocupação, né? Seria interessante ter uma, uma avaliação nesse sentido, né? E é claro que, sei lá, o, o cliente um ele está mais preocupado com a vida útil do isolamento, né? Porque por qualquer situação dele lá, né? Então, ele pode ponderar essa vida útil, né? Que aqui, no nosso caso, por exemplo, difere bastante, né? Entre cada um dos isolantes. Ele pode ponderar isso daí com um peso 10, né? Outro pode dizer assim, olha, a minha reação do fogo, aquele cara lá que fez o isolamento do ninho do urubu, né? Ou da Boate Kiss, né? Fala assim, a minha reação ao fogo é a mais importante, tá certo? Porque eu vou fazer uma, um revestimento ou vou fazer um isolamento de um lugar onde vai receber muitas pessoas. Então, essa reação ao fogo é importante para todo mundo. Esses três que eu estou ponderando, os três são autoextinguíveis, mas eles pegam fogo, né? Mas eles não propagam o fogo, né? Então, aí depende se a gente precisa dar alguma coisa. Outro é a resistência à umidade. Se você for pensar lá na plataforma de petróleo, que está com 100% dos dias dela é 100% de umidade relativa. Então, a resistência de umidade vai pesar mais do que os outros. Claro, vamos falar de custo. Todo mundo vai falar que custo é é o mais importante. É, de fato, mais importante. Pode ser que alguém, todos os nossos clientes, né, vão acabar colocando um peso para o investimento inicial grande. E a reciclagem e a energia incorporada depende. Por exemplo, sei lá, se a fábrica que a gente está trabalhando estiver buscando o selo LEED Platina, se não tiver uma pegada de carbono baixa, vai perder ponto, né? Então, aí a gente tem que, cada um desses vai ter que ser ponderado pelo cliente que tem. Mas insisto, né, nossos clientes já têm a sua tabela de espessuras. Já tem o seu isolamento e a tabela de espessura. A tabela de espessuras, então, para lã de rocha, é uma coisa que está aí na nossa especificação dentro da cima, para quem fornece isso, né? E aqui é um cruzamento de coluna com linha, né? Se eu estou com uma temperatura de 220 graus e tiver uma tubulação de 8, ele está me recomendando que eu use uma, uma espessura de 60 milímetros, se é uma conservação de energia. Se for para proteção pessoal e eu tiver com a mesma temperatura e eu tiver com, ele está falando, olha, pode usar uma de 50 milímetros que vai dar tudo certo, né? E muita gente já, né? Ou, por exemplo, lá na caldeira de Itaí, nós não isolamos a chaminé. A chaminé está a cento e poucos graus, está acima de 60 graus, precisaria ser isolada. Mas a gente fez uma proteção, quer dizer, não deixa o cara chegar perto, entendeu? Que a gente faz uma segrega, né, a posição dele, né? Não deixa se ele conseguir chegar perto, precisa ter alguma coisa para isolar, né? Alguma coisa para não deixar ele se queimar. Bom, agora vem as partes em que a gente discute com Deus todas as vezes e todas as vezes, a maioria delas a gente acaba perdendo e etc. São os detalhes construtivos, né, dessa situação. Por exemplo, eu insisto todas as vezes, em todos os lugares, né, que aquelas singularidades que tiver manutenção frequente, ela não pode ser isolada. Ou melhor, não é que ela não pode ser isolada, ela tem que ser isolada ou com uma caixa ou com uma jaqueta que eu possa remover. Porque se eu tiver que tirar a válvula de lá, sabe, toda vez que eu tiver que tirar a válvula, ou abrir uma flange, ou fazer não sei o quê, eu tenho que destruir o isolamento, não me parece ser sensato, né? Mas isso não é uma verdade, né? Tá certo? Eu acredito que todo mundo que já foi visitar uma fábrica dessas nossas que a gente está indo, todos os isolamentos estão lá e estão rebitados, né? Seja na válvula, na flange, no purgador, na válvula de segurança, em qualquer que seja. Outra situação é a junta de expansão
válvula de segurança e purgador. Não devem ser isolados de jeito nenhum, os purgadores termodinâmicos. Não devem ser isolados. Não devem ser isolados. Nem a válvula de segurança, nem a junta de expansão, nem os purgadores. Se são, alguma coisa está acontecendo, tem uma necessidade de processo, tá certo? E a gente precisa discutir essa questão, né? Tem que ter cuidado com o traço de vapor, porque não, se a gente está com o traço de vapor, que aqui a gente estava falando lá anteriormente, né? Aqui na nossa reunião passada, se a gente deixar o isolamento entre o traço, deixar que o isolamento fique entre o tubo e o traço, eu tô tirando a função do traço, né? Então tenho que ter essa preocupação, né? Barreira de vapor também é muito interessante, né? A gente trabalhar com o tecido, um tecido tipo uma massa, né? Envolvido em mastique para que a gente possa ter um sistema, possa ter uma barreira de vapor eficiente. Isolamento vertical, se não colocar direito, cai, tá certo? Então tem que soldar uns pinos, tá certo? Tanto no equipamento quanto na tubulação, para pregar, tipo pregar o isolamento nessa situação, né? Tá certo? E aí as chapas de acabamento, né? Chapas de acabamento, elas vão fazer, se vocês lembram lá da foto inicial, que quando a gente coloca essa esse nosso esse nosso trabalho, né? Você imagina, olha, se vocês olharem essa foto, ela é que vai fazer o negócio ficar elegante, né? Tá certo? Essa daqui não é uma foto, né? É uma é uma renderização de um projeto em 3D. Mas dê uma olhada, na renderização já é o máximo, né? Já é uma coisa assim fantástica renderizar esse negócio. Mas é assim que tem que ficar, né? Quer dizer, tem que ficar um negócio assim muito bonito, né? Muito bonito mesmo, né? E, e essas, então, são as chapas de acabamento que o cara tem que ter um trabalho muito sério, né? Uma das empresas que eu e Tadal trabalhamos no passado chamava Araújo Engenharia. E ela tinha dentro da holding, né, ela tinha uma empresa de isolamento térmico que se chamava RIP. Hoje, essa RIP está vendida para alemães e etc., mas ela tem 5 unidades de funilaria, de funileiros mesmo, que eles colocam esses essas vans, né, esses caminhões dentro da empresa, onde eles vão fazer a funilaria da chapa de acabamento, vão recortar o acabamento, vão recortar os isolamentos e etc. Quer dizer, o cara tem uma. São caprichosos no que fazem e esse é o que a gente tem que buscar. Então, aqui, né, como detalhe, que eu acho que sempre a gente vai acabar discutindo isso, sabe, com uma frequência assim muito grande, é o que se isola flange, válvula e singularidades de manutenção frequente. Juntas de expansão, válvulas de segurança e purgadores. Isso sempre a gente vai discutir, sempre vai ter, sabe, uma polêmica em torno desse tipo de coisa. Na minha opinião, eles não devem ser isolados. Outra polêmica é a lista de materiais, tá certo? A lista de materiais que eu vou extrair do projeto, né? Que a gente tem que ver o que o software de projeto extrai, faz de fato, né? O que ele coloca para nós. Mas para nós, para mim, por exemplo, eu não tenho que colocar, sabe, quanto que eu vou gastar em tela, arame, cinta, rebite, parafuso, tá certo? Chapa de acabamento. Eu não tenho que colocar nada disso, tá certo? Eu tenho que dizer, olha, eu vou isolar tantos equipamentos que eu vou mandar a folha de dados do equipamento para que ele conheça a geometria do equipamento, né? Se é um tanque muito alto, se é um tanque baixo, se ele vai ter que trabalhar um fundo abaulado, ou um fundo plano, ou um teto cônico, né? Quanto ele vai isolar de tubulação, qual é o isolamento, né, de tubo, qual é o comprimento linear, quantas curvas, porque muita gente faz as curvas em gomos, né? Outros vão fazer a curva em 2 gomos só, quer dizer, ele junta dois, dois, duas, duas, dois revestimentos a 45 graus. Os pares de flanges e as válvulas. As válvulas, eu não vou incluir os pares das suas válvulas.
porque eu diria assim, olha, eu vou colocar uma jaqueta na válvula, né? Como eu vou colocar uma jaqueta na flange, né? Então, eu conto as flanges que não têm válvulas e conto as válvulas e não conto as flanges que são pares das válvulas que estão lá. Isso também é uma outra polêmica, assim, fantástica. Sabe, eu já vi lista de material que o cara coloca quantos parafusos ele vai precisar ter. Coloca em quilo, tá certo? Ah, eu quero 2 quilos de parafuso. E aí eu acho que é complicado. Mas, se o nosso cliente está acostumado a receber esse tipo de informação dessa maneira, né, fica muito difícil a gente modificar essa questão se não tiver discutido antes. Mas aqui tem que juntar, né, para fazer a discussão, tem que juntar o cliente, tem que juntar o projetista e o aplicador. Mas aqui também é uma situação em que a gente precisa discutir para a gente ter o nosso padrão, ou acima ter a, como como ela vai defender essa situação, né? Que é a lista de materiais. Então, voltando, né, que é polêmico, o que vai ser isolado e o que eu vou contar para ser isolado. Muito bom. No comissionamento, aquelas coisas de sempre, né? Que eu vou fazer a inspeção visual para ver se está tudo certo, teste de aderência, densidade. Eu acho eu cobraria do cara que vai instalar. Isso eu tenho que também decidir na hora que eu vou comprar o isolamento térmico, né? Então, na hora que eu vou comprar o isolamento térmico, eu tenho que dizer para o cara, porque nessa hora ele está vendendo a mãe, né? Então, ele está falando, não, o que que você quer comprar de mim? Eu quero que lá no final, quando você terminar tudo, eu quero que você me identifique os materiais que você colocou, tá certo? Então, eu quero ter teste de aderência, eu quero ter teste de densidade, teste de resistência térmica, conforme a ABNT XYZ, tá certo? De cada um deles. Como eu faço com o material? Quer dizer, quando eu coloco lá, eu quero que vocês construam um tanque com titânio. Sabe, eu não vou pedir para o cara me dar um atestado do titânio, claro que eu vou pedir, né? E o cara dá, né? Porque ele está vendendo. Se você não pedir na hora que tá comprando, ele não vai te dar nunca, né? A segurança contra o incêndio é a mesma história, né? Tá certo? Alguém tem que fazer o teste, né, dessa coisa. O IPT faz, mas, tá, ele vai ver lá se são auto-extinguíveis mesmo, né? Isso é porque alguém pode estar querendo, olha, eu não quero nem que pegue fogo, tá certo? É outro tipo de material, tá certo? A proteção contra intempéries, né, dentro do comissionamento, é se o cara selou direitinho, né? Se eu não estou deixando mesmo entrar umidade no isolamento. Se as flanges estão, se as, como é que fala? Se as uniões, né, estão para baixo. Então, essas juntas, né, de sobreposição, a gente tem que analisar lá na hora do comissionamento, né? Elas têm que estar de tal forma, tá certo, que não chova dentro dela. Quer dizer, você imagina se essa junta tiver do lado esquerdo da tubulação, vai a água que vai ficar toda empoçada em cima dela e vai acabar entrando no isolamento e fazer com que o isolamento seja prejudicial, né? Aqui também que a gente já discutiu, né? Tá vendo? Ó, aqui o cara está dizendo, olha, você coloque uma caixa para válvula. Quer dizer, o meu padrão do inglês aí que está fazendo a coisa, né? Ele está dizendo, olha, coloque uma caixa na válvula. Eu acho que colocar a caixa na válvula é destruir isso daí de uma vez por ano, tá certo? Eu não faria isso, mas de toda forma é a questão, né? Então, aí, essa proteção contra intempéries, eu também acho que é super importante, porque eu já vi, sabe, a gente passeia nas fábricas aí a todo momento, né? E quando você vê um negócio, você vê que não foi feito no capricho, né? Quer dizer, o cara não colocou a junta de selo para baixo, ele não colocou embaixo da tubulação, quer dizer, ele expôs essa situação à, à umidade. E se ele não colocar também num lugar protegido, né? Normalmente eu acabo batendo com uma caixa de ferramenta, com a escada, sabe? Eu sento em cima, né? Então o negócio fica realmente muito ruim, né? Depois eu tenho que limpar essa situação, porque se existe alguém que faz sujeira, é esse pessoal, né? Quer dizer, eles têm que limpar, né? Um plano de manutenção, tá certo? E de inspeção ao longo da vida útil, né? Hoje em dia está
tá tranquilo, gente. Tem gente fazendo termometria, tá certo? Quer dizer, o cara passa lá um drone em cima da linha e tanto isso num forno de cimento, né? Num forno de vidro, onde existe negócio de cair o material, de cair o tijolo refratário, é uma coisa assim difícil, né? Um forno rotativo de cimento. E o cara mede isso daí e diz assim, olha, lá está quebrado, né? Tá certo? Mas eu acho que isso daqui tem que existir mesmo, né? E formar o databook, né? Tá certo? Tem que reunir todos os certificados e etc. Isso tudo, né? Os testes de aderência, seja da onde, seja da onde for, né? Seja os testes que foram, né? Os testes todos que a gente realizou para que o cara para que a gente tenha colocado exatamente o isolamento que foi especificado e vendido, né? Quer dizer, tem que ter a densidade, tem que ter a resistência térmica, tá? Que foi colocado. Então, tudo isso a gente junta no databook, né? E vai em frente. Aqui eu faço uma seleção de normas aí que eu não citei durante todos os outros slides, né? Para que se precisar ter alguma coisa. Essas duas aqui da Petrobras foram as que deram origem a quase. Eu acho que ela é a origem de quase tudo que está acontecendo, né? Hoje a gente tem a NR12, né, que fala sobre proteção de calor, né? Se quiserem saber como calcula ou como faz todas as coisas, o handbook da ASHRAE também é um lugar assim fantástico para colocar todas essas situações, né? E hoje tem o HTRI, né? Quer dizer, o cara calcula sobre troca térmica, o cara calcula tudo que for nesse módulo de troca térmica, né? Ele calcula, inclusive, o quanto que a gente vai ter de temperatura lá no vidro, lá no tubo encamisado, tá certo? Que é, um, que é uma outra margem desse daí que a gente conversou na vez passada, né? É isso, pessoal. Aqui eu fiz uma seleção de figuras, né? Esse daqui, por exemplo, é a curva encamisada. Mas já o chinês está fazendo com dois raios diferentes, que ele não vai comprar. Sabe? Eu fico imaginando, né? Que o cara vai assim, pô, eu vou comprar uma com raio curto e uma com raio longo. Vocês lembram que a gente conversou disso na vez passada? Para ficar direitinho, não vou fazer isso. Para ficar igual a essa aqui, não vou fazer isso nem a pau. Ele compra uma caixa só de tudo igual e monta assim, tá certo? E vende assim, né? Enfim, essa daqui é uma válvula, tá certo? Com uma válvula com camisa. Aqui é a termometria que acabei de falar, né? Você olha aqui, você vê, tem um lugarzinho ali que está pegando. A gente só vai tirar esse pedacinho para arrumar, né? Nesse outro aspecto aqui, ó, a gente está vendo, a gente está fazendo uma curva só com dois gomos. Mas muita gente faz com um montão de gomos, né? O isolamento térmico. A jaqueta para válvula. Olha que coisa mais linda, tá certo? Você vai e tira a bichinha quando precisar fazer a manutenção da válvula. E põe de novo, tá certo? E põe de novo. Válvula sem, válvula com, tranquilo. Aqui isométrico do tubo aquecido que consegui com esse tal de Aptos aí. Aqui aquele tubo, o selo U da Birla, lembra? Tá certo? Isolado e etc. Bem legal, bem legal. Aqui tem Foi quase, válvula. não, não foi quase nada de goma aí, né? Pois é. Na Birla a gente pôs uma solução diferente. Não pôs a curva, não pôs essa curva maior, tá vendo? A gente desce com ele reto e faz a curva reta aqui embaixo. Acho que foi mais prático. Mas esses caras aí têm. Mas olha, ó a beleza, essa é foto, né? Ó o capricho do isolador. Funileiro é bom. O funileiro é bom, isso mesmo, bem falado. Aqui, ó, a gente tem flange, tá vendo? Com jaqueta, né? Tem válvula com jaqueta, e assim por diante. E aqui, olha, da tubulação encamisada, eu pus três, três montadores, né, que fazem
que são especialistas em tubulação entamizada. E pus 3 montadores que são especialistas em isolamento térmico.